Na graça e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Há uma frase que diz que toda história sempre tem dois lados. Essa frase talvez resuma bem aquilo que nós chamamos de ponto de vista. Tecnicamente, ponto de vista é a perspectiva a partir de qual alguma pessoa observa, interpreta ou analisa alguma situação ou acontecimento. Ele pode ser assim influenciado por diversas coisas, por exemplo, a experiência de vida de cada pessoa, suas crenças, seu conhecimento, seus valores. Tudo isso vai fazer com que cada pessoa possa ter uma visão diferente dos mesmos fatos, opiniões diferentes sobre as mesmas coisas. Por exemplo, no último dia 15 deste mês teve o encontro de integração dos jovens em Novo Hamburgo, e lá os jovens que foram em janeiro no Congressão em São Paulo foram então chamados para relatar um pouquinho o que acharam do Congressão. E aí então nós tivemos pontos de vista diferentes. Uns falaram que a comida estava muito boa, outros falaram dos alojamentos, teve os que falaram das bandas, das palestras, da música, dos passeios, das amizades. Ou seja, cada um que foi lá trouxe pontos de vista diferentes do mesmo evento, leituras diferentes do mesmo acontecimento. Talvez eu prestaria bastante atenção na comida, não sei porquê, deixa quieto. Eu quero propor hoje algo um pouquinho diferente nessa mensagem. Eu quero que a gente olhe 3 histórias que têm 3 pontos de vista diferentes, mas certamente cada uma delas nós podemos nos identificar ou conhecer pessoas que se identificam com isso. A primeira história: toda família tem alguém problemático. Às vezes pode ser um tio, um pai, um primo. Essa história é de um irmão problemático, rebelde, que tem uma vida bem complicada. Imagina que você tenha esse irmão, um irmão que só vive reclamando, que não quer estudar, não quer trabalhar, não ajuda em casa, só dá preocupação à família inteira. Um irmão que só quer saber de festas, só quer saber de se divertir com seus amigos, às vezes de índole meio duvidosa, não ouve ninguém, não aceita conselhos, vai num caminho errado. Um dia, depois de muita briga, depois de muita confusão em casa, esse seu irmão pega as coisas e vai embora. Num primeiro momento isso é um grande alívio, afinal esse irmão vivia incomodando. E ver essa pessoa que tanto incomoda, que tanto trabalho dá se afastar, num primeiro momento é um alívio, né? Até que enfim foi embora. Vamos ter paz. Mas alguns dias se passam, as coisas vão se acalmando e a realidade se torna diferente. Ao olhar para o rosto do seu pai, da sua mãe, não há mais sorrisos. A alegria da casa termina, há uma tristeza profunda. As perguntas que vêm à mente é: onde ele está? O que está fazendo? Está bem? Não está? Tudo que você gostaria agora, talvez, era ter pelo menos uma notícia. Então vem o dilema: era melhor ele em casa, com todas as brigas e confusões que ele gerava, ou ele afastado e longe, sem saber nenhuma notícia? Se você fosse essa pessoa, esse irmão preocupado com o que sumiu, vivendo essa situação,
Você gostaria que ele voltasse para casa? E se ele voltasse, qual seria a sua reação? Segunda história. Drogas e vícios são um problema constante em toda a sociedade. Destroem famílias, casamentos, terminam com a paz. Não existe tragédia maior do que um pai ou uma mãe ver um filho se perdendo para as drogas. Quem já passou por isso ou passa por isso sabe bem como é. O vício é algo tão intenso que ele transforma a pessoa, aquele que é bom, de repente aquele garoto bom, estudioso, trabalhador, vira a sua cabeça da noite para o dia, não respeita mais ninguém, não aceita conselhos, não quer mais estudar, não trabalha, vive atrás do vício. Imagine que você tem um filho assim, que está nessa situação. Ele vive lhe pedindo dinheiro e você sabe para que é o dinheiro. É para manter seu vício. Mas chega uma hora, você não tem mais como dar dinheiro. Você não tem mais o que oferecer. E começa a perceber que algumas coisas na sua casa começam a sumir. Um relógio, um telefone celular. Daqui a pouco desaparece um utensílio doméstico, uma torradeira, uma cafeteira, um liquidificador, um ferro de passar roupa. As coisas vão sumindo e você sabe que é ele que está levando tudo para consumir as suas drogas e manter seu vício. A situação chega a um ponto insustentável e a única maneira que resta é ele ir embora. Ele precisa ir embora. Não dá mais para ficar ali junto de você. E ele vai. E ele vai embora. Passam-se os dias, passam meses, passam anos. Não há notícia. Você não sabe aonde ele está. Se está roubando, onde está vivendo, se está preso, se está morto. Não há nenhuma notícia. Se você visse esse seu filho depois de muito tempo vindo em direção à sua casa, o que você faria? Terceira história. Hoje em dia se fala muito sobre e se incentiva muito a necessidade de ser feliz. Faça o que você gosta. Busque aquilo que realize você pessoalmente e profissionalmente. Nesse sentido, fazer algo, ter uma profissão, um trabalho, algo que você não gosta, pode ser bem complicado, pode ser para muitos um grande sofrimento. Às vezes a pessoa se obriga a fazer algo que não gosta por necessidade, precisa trabalhar. E aí, trabalha no que consegue trabalhar, não no que quer. Mas a pior situação é aquela em que a pessoa muitas vezes se deixa levar por pressões para realizar o sonho, talvez, da sua família. E aí no fim, se vê em uma posição onde não gostaria de estar. Imagina que você é uma dessas pessoas, que a sua família está lhe pressionando para você assumir os negócios da família, a empresa da família. Mas você odeia, não consegue se ver dentro de um escritório com números, contas em sua frente, tendo que administrar um grande negócio que seu pai começou do zero, e o sonho dele é que fique agora em suas mãos, mas o seu sonho é outro. Você quer liberdade, você quer andar pelo mundo, quer viver de sua arte. Você não quer ser um empresário. Mas a pressão é grande para que você assuma os negócios. Afinal, os negócios da família é uma coisa concreta, estabelecida. E já viver de arte é algo muito vago, difícil. E talvez você não seja tão talentoso quanto você pensa.
Um dia, não suportando mais a pressão, você pega suas coisas e vai embora. Se eu vou provar para minha família que eu vou viver da minha arte, e você vai embora, faz as malas, vai procurar a sua felicidade. O problema é que nós estamos no Brasil, e viver de arte no Brasil não é uma coisa tão fácil. A oportunidade é para poucos. Dificilmente alguém consegue se destacar, e normalmente não é pelo talento, é porque conhece alguém que te botou no mercado. Nosso país, infelizmente, é assim. Não conseguindo trabalho, não conseguindo viver de sua arte, o dinheiro que você tem vai terminando, os amigos vão embora, aqueles que tanto te apoiavam não estão mais ao teu lado, e você se vê sozinho, sem dinheiro, e a coisa começa a ficar difícil. Sem ter como pagar o aluguel, você é despejado. No primeiro momento você diz: eu vou conseguir, eu vou seguir no meu sonho de viver da minha arte, mas a coisa está difícil. Você começa a viver nas ruas, até pensa na vida que você tinha ao lado do seu pai, que não era das melhores para você, mas era infinitamente melhor do que a que você tem agora, mas o orgulho não deixa você se dobrar. Até que a situação chega num ponto insustentável. Fome, desespero, os perigos das ruas, e você pensa: vou voltar para casa. Quem sabe, se eu só varrer o chão da fábrica, eu possa ter um salário junto aos negócios do meu pai. Porque obviamente ele não vai mais querer que eu assuma os negócios depois de tudo que eu fiz. Nessa situação, tendo que voltar para casa e encarar seu pai, como você se sentiria se você fosse esta pessoa? Trago essas três histórias, esses três pontos de vista diferentes: problema com o irmão, problema com o filho drogado, problema com sua família e consigo mesmo, diante do futuro que você escolheu para si. Não importa o ponto de vista que você tenha, não importa a sua opinião que você tem. Quando olhamos para a história do filho pródigo, ali nós podemos também ter três pontos de vista diferentes: o ponto de vista do irmão, o ponto de vista do filho que sai ao mundo e o ponto de vista deste pai. Jesus, quando conta essa história, ele conta porque ele é criticado. Ele é criticado pelos líderes religiosos da época, por ele estar junto com pessoas consideradas pessoas pecadoras e de má fama. E Jesus mostra o ponto de vista de Deus diante dessas pessoas pecadoras e de má fama. E o ponto de vista de Deus é sempre o ponto de vista de um pai amoroso, que se preocupa com os seus filhos, que ama os seus filhos, tanto aquele que está junto dele desde sempre, como aqueles que se afastam, e que ele quer ansiosamente ter de volta ao seu lado. O amor de Deus é tão grande pelos seus filhos que ele pegou o seu filho verdadeiro, Jesus Cristo, e o enviou para a cruz, para com sua vida pagar o preço necessário para trazer perdão a todos nós. E o sacrifício de Cristo na cruz nos traz perdão, mas nos traz paz, nos traz amor, nos traz esperança em meio às dificuldades que a vida nos oferece. Porque mesmo que a gente esteja sempre na casa do Pai, nossa vida também não é perfeita, nossa vida também tem percalços, e muitas vezes não conseguimos entender a lógica de Deus em amar o pecador. Muitas vezes nos julgamos melhor que os outros por sempre estar ao lado do Pai, na sua casa. Mas às vezes somos o filho perdido que andamos dando umas voltinhas por aí, esquecemos de Deus.
esquecemos de sua palavra, e tanto faz, porque o amor desse Deus por nós é tão grande, que cada dia que Ele nos dá é dia de oportunidade de recomeçar. Esse é o nosso Deus, como diz Paulo em Coríntios, é o Deus da reconciliação. Por meio de Cristo Ele reconcilia o pecador consigo, Ele nos enche de esperanças, é o Deus que nos dá alegria, é o Deus que se importa contigo, é o Deus que está ao teu lado, porque Ele ama os seus filhos e nunca desiste de esperar que esse filho perdido seja achado, que ele volte ao lar, que ele esteja ao seu lado e que ele não abandone. Independente do seu ponto de vista, o ponto de vista de Deus é o ponto de vista do amor, do perdão, da paz e da misericórdia. É o ponto de vista do amor de Deus por você, que te quer sempre ao teu lado. Que esse período de Quaresma seja um período de olharmos o ponto de vista de um Deus que ama os seus filhos, um Deus que, não importa o que aconteça, sempre nos espera, por isso Ele nunca desiste de nos amar. Que Ele seja sempre nossa razão, nossa esperança, nossa vida, nossa fé, nossa salvação. Amém.